O início da segunda lei da termodinâmica, ele se deu em 1824 com o enunciado de Sadi Carnot, quando ele estudava a eficiência das máquinas térmicas. Então, o início da segunda lei da termodinâmica se dá numa época em que se estudava, teoricamente, os processos de máquinas térmicas, como a máquina a vapor, como os motores que hoje nós temos que funciona com a queima de combustível. O motor do próprio carro é uma máquina térmica, mas na época eles estudavam particularmente as máquinas a vapor. Então, o início do estudo, da elaboração, da construção da segunda lei da termodinâmica começa com os trabalhos do engenheiro francês. Ele era engenheiro, físico e matemático francês Sadi Carnot. Carnot, que infelizmente morreu jovem, com 36 anos de idade, morreu de repente com cólera. Mesmo com um curto período de vida, ele deixou importantes trabalhos relacionados à eficiência de uma máquina térmica. E nessa época, Carnot tinha percebido que uma máquina térmica ideal era impossível. Por quê? O que é uma máquina térmica? É um dispositivo que converte calor em trabalho. É um dispositivo que converte energia térmica em energia mecânica. Então, uma máquina térmica ideal, como é que ela funcionaria? Uma máquina térmica ideal seria aquela que converteria todo o calor em trabalho. Entretanto, esse tipo de ciclo, esse tipo de funcionamento é impossível ter uma máquina térmica com 100% de rendimento. Acompanhe aqui comigo esse esquema de uma máquina térmica ideal. Então, a máquina térmica, aqui eu tenho uma máquina térmica e ela retiraria uma quantidade de calor da fonte quente e converteria completamente em trabalho. Então, de forma de que todo o calor seria convertido em trabalho. Vou colocar em módulo, né, porque os sinais são diferentes. Então, a quantidade de calor retirada da fonte quente seria completamente convertida em trabalho motor. Então, essa máquina térmica, a gente fala que é motor moto-perpétuo. Motor moto-perpétuo, também chamado de motor moto-contínuo. Moto perpétuo ou moto contínuo. Significaria que todo o calor retirado da fonte quente fosse convertido em trabalho motor. Na realidade, o que os estudos no início do século XIX revelaram que uma máquina térmica ideal não existe, que uma máquina térmica ideal é impossível ocorrer. É impossível uma máquina térmica ter rendimento de 100%. Então, esse moto perpétuo é uma ilusão, ele não existe. O rendimento de 100% é impossível, quer dizer, é impossível converter todo o calor retirado da fonte quente em trabalho. Então, esses
motores com um sistema de moto perpétuo não existe. Muita gente, nesses 200 anos de termodinâmica, muita gente tentou fabricar um motor moto perpétuo. Se fabricasse, nós veremos mais à frente, que se fabricasse esse motor moto perpétuo, a segunda lei da termodinâmica seria violada. Em 2006, um fabricante holandês divulgou de que tinha fabricado um motor moto perpétuo. Todo mundo assustou, porque se realmente esse motor moto perpétuo existisse, a segunda lei estaria violada, como veremos mais adiante. Mas foi só um jogo de marketing dessa empresa, que depois esse marketing até deu certo por um tempo, mas depois a empresa holandesa que fazia essa alusão falsa ao motor moto perpétuo, que isso era mentira. Então ela foi até vendida depois. Então até hoje é impossível, nesses 200 anos estudando máquinas térmicas, é impossível esse rendimento de 100%. Na verdade, a máquina térmica ideal não existe. O que Sadi Carnot mostrou em 1824, estudando as eficiências das máquinas térmicas, ficou conhecido como o primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica. Porque a termodinâmica, a segunda lei, ela é tão bela, ela é tão robusta, ela é tão complexa, de que ela tem vários enunciados, e interessante que nenhum enunciado exclui o outro. Mostra o avanço intelectual da segunda lei da termodinâmica. Então esse é o primeiro enunciado, é o enunciado de Carnot em 1824. Por isso a gente fala que a construção da segunda lei da termodinâmica se iniciou em 1824. Carnot disse: para haver conversão contínua de calor em trabalho, um sistema deve utilizar ciclos entre fontes quentes e frias continuamente. Em cada ciclo é retirada uma certa quantidade de calor da fonte quente, energia útil, que é parcialmente convertida em trabalho, sendo o restante rejeitado para a fonte fria. Seria essa energia dissipada. Então, uma máquina térmica, segundo Carnot, ela não pode converter todo o calor retirado da fonte quente em trabalho. Veja esse exemplo aqui. Vamos supor que ela tira um calor Q1 da fonte quente. Converte a parte desse calor da fonte quente, isso aqui é a máquina térmica, é o motor, e converte em trabalho. Mas Q1 nunca é igual em módulo a W, quer dizer, o calor retirado da fonte quente, uma grande parte vira trabalho, mas uma pequena parte é rejeitada para a fonte fria. Mesmo que opere em ciclos ideais, durante o processo, sempre uma parte será rejeitada. Então, eu posso dizer que o trabalho é o calor retirado da fonte quente menos o calor rejeitado para a fonte fria. Então,
essa constatação que uma máquina térmica tem um rendimento menor do que 100%, mesmo operando segundo o ciclo de Carnot, porque o ciclo de Carnot é o ciclo em que a máquina térmica tem a máxima eficiência, mas não é 100%. Então, essa é a primeira versão da segunda lei. Por que uma quantidade de energia é dissipada? Por que uma quantidade de energia retorna para a fonte fria, olha você vê, sendo o restante rejeitado para a fonte fria? Por que mesmo em ciclos ideais, mesmo operando em ciclos ideais, uma parte de energia é dissipada? É aquilo que eu falei no vídeo anterior. Uma parte de energia é dispersada. Por que os processos espontâneos, o que seria aqui um processo espontâneo? É tirar calor da fonte quente e virar trabalho. Então, isso é espontâneo. Mas por que nem todo o calor retirado da fonte quente vira completamente trabalho? Porque nenhuma máquina térmica tem rendimento de 100%. Você vê, um motor de um carro, mesmo de um carro completamente novo, em perfeito funcionamento, de um motor altamente avançado, nem o mais avançado dos carros tem rendimento de 100%. Qualquer carro, quando se queima a gasolina no cilindro de combustão, por exemplo, você percebe que o capô aquece, quer dizer, uma parte de energia é sempre dispersa. Por que isso? Então isso é o início da segunda lei da termodinâmica. O primeiro enunciado de Carnot, que eu vou ler mais uma vez, de tão importante que ele é. Aqui nasce, com esse enunciado, a segunda lei da termodinâmica. Para haver conversão contínua de calor em trabalho, o sistema deve utilizar ciclos, como o ciclo de Carnot, entre fontes quentes e frias, continuamente. Tira calor da fonte quente, joga calor na fonte fria. Em cada ciclo é retirada uma certa quantidade de calor da fonte quente, energia útil, que é parcialmente convertida em trabalho motor, sendo o restante, é isso que é incrível, sendo o restante rejeitado para a fonte fria, quer dizer, energia é dissipada, porque precisa dessa dissipação de energia numa transformação espontânea. Então veremos então o ciclo de Carnot, o ciclo ideal, para compreendermos melhor esse enunciado, esse primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica. Então, vamos ver o que é o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo termodinâmico reversível, mais eficiente de uma máquina térmica. Essa máquina térmica que opera com o ciclo de Carnot, ela tem 62% de eficiência. Motores comuns têm próximo de 50% de eficiência. Então, a máquina térmica mais eficiente para converter calor em trabalho tem uma máxima eficiência de 62%. Mas é bom considerar que nessa máquina térmica o gás tem comportamento ideal, mesmo porque esse trabalho é do início do século XIX, quando só havia mesmo a ideia de gás ideal, que o gás tinha comportamento ideal.
Então, esse ciclo de Carnot, ele tem uma grande importância, que é o ciclo mais eficiente para a conversão de energia de calor em trabalho. Então, vamos ver quais são as etapas do ciclo de Carnot, desse ciclo reversível termodinâmico. Eu já vou introduzir uma ideia. Segundo Carnot, a máxima eficiência na conversão de calor em trabalho ocorre num processo reversível. Se o processo for irreversível, veremos isso mais à frente, essa eficiência de conversão em calor e trabalho é menor. Então, por isso que essa máquina térmica mais eficiente, que opera segundo o ciclo de Carnot, é um processo reversível. Então, me acompanhe aqui nesse quadro quando eu listei as transformações que acontecem no ciclo de Carnot. A primeira transformação é uma expansão isotérmica. Então, a temperatura permanece constante. Então, veja que o volume aumenta. Veja nesse gráfico. Passando do estado 1 para o estado 2. O volume aumenta. Veja que a pressão diminui. Então, eu posso dizer, nesse caso, que o sistema realizou trabalho sobre as vizinhanças. Então, inicialmente, o sistema está numa pressão elevada. Vamos supor que tem pesos sobre o pistão do cilindro. Esses pesos são retirados, o gás expande. O sistema realiza trabalho sobre as vizinhanças, mas a temperatura permanece constante. Então, posso dizer que a energia interna do sistema diminui em função da realização do trabalho. Então, eu vou falar que se a energia interna do sistema diminui, o trabalho é negativo. Então, eu vou dizer que o trabalho aqui é menor do que zero, quer dizer, o sistema realiza trabalho sobre as vizinhanças. Mas, como é um gás ideal e a temperatura permanece constante, essa transformação ocorre nessa isoterma. O que eu posso falar? Que nesse caso, para o gás expandir, calor foi retirado da fonte quente para ser transformado em trabalho. Então, o sistema recebe energia, sobre a forma de calor, incorpora energia, retira esse calor da fonte quente, ele expande, realiza trabalho, e esse trabalho eu posso calcular esse trabalho determinando essa área que eu estou achurando debaixo dessa isoterma. Quer dizer, é um trabalho realizado pelo sistema sobre as vizinhanças, no caso, sobre o motor. Então, como é um gás ideal e é uma transformação isotérmica, essa primeira transformação tem variação de energia interna nula. Qual que é a função dessa primeira etapa? Retirar energia da fonte quente e convertê-la em trabalho.
Certo? A próxima etapa, a próxima transformação vai ser uma transformação, primeiro foi de 1 para 2, agora será uma transformação de 2 para 3. Essa transformação de 2 para 3 é uma expansão adiabática. Então, se é uma expansão adiabática, eu tirei a fonte quente. Quer dizer, o gás vai expandir adiabaticamente, então não troca calor com as vizinhanças, não retira calor das vizinhanças, quer dizer, não retira calor da fonte quente, e veja que a pressão diminui e o volume aumenta. Então tem mais uma expansão que o sistema realiza sobre as vizinhanças. Então, nesse caso, eu vou dizer que o sistema perde energia sobre a forma de trabalho de expansão e não retira calor da fonte quente. Então, o que acontece com a temperatura do sistema? A temperatura do sistema, ela diminui. Nesse caso, então, se diminui a temperatura de um gás ideal, a energia interna diminui. Então, a variação de energia interna é negativa nesse processo, que é uma expansão adiabática. Veja que mais energia é convertida em trabalho, só que nesse caso, o trabalho gerado na expansão adiabática é menor do que o trabalho gerado na expansão isotérmica. Então, veja só que eu tenho duas isotermas. Eu vou falar que aqui é temperatura T1 e aqui é temperatura T2. Então, essa expansão adiabática, ela promove abaixamento da temperatura do meio. Então, veja que a transformação começou numa temperatura mais alta, houve uma expansão isotérmica, a temperatura se manteve constante, a variação de energia interna é nula, e na próxima etapa, veja só, é uma expansão adiabática que não troca calor com as vizinhanças, mas como o sistema expande, transfere energia sobre a forma de trabalho para as vizinhanças, a temperatura então tem que diminuir. Quer dizer, o gás ideal expandiu nessa etapa às custas da própria energia interna do sistema, que diminui, e a temperatura também diminui. Então nós temos duas isotérmicas e o ponto 3 está numa isoterma de temperatura menor. E aí, ocorre a transformação em seguida de 3 para 4. Então, foi de 1 para 2, né? De 2 para 3 e agora de 3 para 4. Na transformação de 3 para 4, nós vamos ter uma contração isotérmica. Então, agora vai ser colocado uma fonte fria, porque o sistema, para contrair, quer dizer, você vê que o volume diminui e a pressão aumenta. Você vê, o volume do gás diminuiu, então o trabalho foi realizado sobre o gás, então o sistema recebeu energia sobre a forma de trabalho, mas se você calcular esse trabalho nessa isotérmica, ele é menor do que o trabalho gerado inicialmente na primeira expansão isotérmica. É claro, é uma máquina térmica e o trabalho gerado tem que ser maior do que o trabalho rejeitado, né? Então, nesse caso, como é isotérmica, a variação de energia interna é nula. Então, o sistema, como ele
ele recebeu energia sobre a forma de trabalho e a energia interna não variou, então quer dizer que ele cedeu calor para a fonte fria. Energia foi rejeitada para a fonte fria nessa transformação isotérmica. Então quer dizer que o calor agora é negativo. O sistema cedeu calor, cedeu energia sobre a forma de calor para as vizinhanças. E aí, a próxima etapa é a volta para o ponto inicial, é a transformação de 4 para 1, completando, fechando o ciclo termodinâmico de Carnot. Essa última etapa é uma contração adiabática. Se é adiabática, o sistema, eu retirei a fonte fria, o sistema, veja, não troca calor com as vizinhanças, se o volume diminui, trabalho foi realizado sobre o sistema, então o sistema ganha energia sobre a forma de trabalho, e não troca calor com as vizinhanças. Veja então que o trabalho aqui é positivo, e como é uma contração adiabática, veja só, o sistema é comprimido, e não troca calor com as vizinhanças. Então, eu posso dizer que nesse caso, a energia interna do sistema aumenta, restaurando o estado inicial, o estado 1. Então veja que na realidade é realmente um ciclo, né? Na realidade, esse ciclo de Carnot, esse ciclo tem duas isotermas. Então nesse ciclo de Carnot, você veja que aqui está o ponto 1, aqui está o ponto 2, uma primeira transformação que é uma expansão isotérmica. Depois aqui temos uma expansão adiabática, que mais trabalho é realizado sobre as vizinhanças. Depois a gente tem aqui, veja, essa transformação que é uma contração isotérmica. E aí, até a contração adiabática. Então, o trabalho realizado nesse ciclo de Carnot, nesse ciclo termodinâmico, pode ser, o trabalho líquido, poderia dizer, pode ser calculado por essa área achurada. Então, o ciclo de Carnot, quer dizer, constituído, é um ciclo termodinâmico reversível. São duas transformações isotérmicas, uma expansão e uma contração, e duas transformações adiabáticas, uma expansão e outra contração. É um ciclo reversível, claro, que tem a máxima eficiência para converter calor em trabalho. Veja que na primeira transformação retira a energia da fonte quente, e na outra transformação rejeita energia para a fonte fria. Segundo Carnot, esse ciclo é um ciclo que garante a máxima eficiência na geração de trabalho por uma máquina térmica, ou como, por exemplo, o motor, uma máquina a vapor. Mas mesmo assim, com toda essa eficiência, ele não é capaz de converter completamente calor em trabalho, e isso é a essência da segunda lei da termodinâmica.
Agora vamos discutir a eficiência da máquina térmica segundo o ciclo de Carnot. Então, como a gente viu anteriormente, a máquina térmica, representada por isso aqui, ela tira uma quantidade de calor da fonte quente, parte é transformada em trabalho e uma parte é rejeitada para a fonte fria. Então, a temperatura da fonte quente é T1 e a temperatura da fonte fria é T2. Então, eu posso dizer que a eficiência dessa máquina térmica, veja, a eficiência da máquina térmica, eu posso dizer que vai ser igual a razão do trabalho realizado, vou trabalhar em módulo, é a razão entre o trabalho realizado e a quantidade de calor retirada da fonte quente. Quer dizer, quanto mais calor realizar para uma mesma quantidade quanto mais trabalho realizar para a mesma quantidade de calor retirado da fonte quente, mais eficiente é a máquina térmica. Quando a gente fala eficiência é para quê? Para converter o calor em trabalho. Então, eu posso dizer que o trabalho retirado, ele é igual à diferença entre o calor retirado da fonte quente e o calor rejeitado para a fonte fria. Então, eu posso falar que a eficiência dessa máquina térmica vai ser igual o trabalho à quantidade de calor tirado da fonte quente menos a quantidade de calor tirado, rejeitada para a fonte fria, dividido pelo calor retirado da fonte quente. Então, eu posso falar que a eficiência, veja só, vai ser Q1 sobre Q1 é 1 menos Q2 sobre Q1. Essa que é a eficiência, quer dizer, a eficiência da máquina térmica é 1 menos o calor retirado, o calor rejeitado para a fonte fria, dividido pelo calor retirado da fonte quente. Segundo Carnot, independente de qual gás essa máquina térmica opera, independentemente da natureza desse gás, a eficiência da máquina térmica se deve à diferença entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Então, eu posso falar que a eficiência da máquina térmica vai ser o quê? 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, qualquer que for o material utilizado nessa máquina térmica. Então, veja que para eficiência ser igual a 1, quer dizer, a eficiência ser igual a 1 é a eficiência igual a 100%, T2 teria que ser 0, mas essa temperatura é em Kelvin. Então, para que a eficiência seja igual a 1, quer dizer, para ela operar com 100% de rendimento, 100% de conversão entre calor e trabalho, é preciso que T2 na escala Kelvin seja igual a 0. E o zero absoluto nunca foi atingido e achamos que é impossível ser atingido. Então, é impossível, então, essa fração ser anulada e, portanto, é impossível que a eficiência da máquina térmica seja igual a 1.
Então, essas são as conclusões de Carnot. Então, que a eficiência, ela é sempre menor do que 1, quer dizer, ela é sempre menor do que 100%. A ideia é de que sempre uma quantidade de energia, é dissipada quando uma quantidade de calor é retirada da fonte quente. Então, nós podemos chegar então a algumas conclusões sobre esses trabalhos iniciais da segunda lei da termodinâmica. Os trabalhos que envolvem estudos sobre os processos teóricos das máquinas térmicas. Isso que é a base da segunda lei. A máquina térmica mais eficiente possui rendimento menor que 100%. As máquinas térmicas mais eficientes são aquelas que utilizam o ciclo de Carnot. E a eficiência, quando utiliza o ciclo de Carnot, é uma eficiência de 62%. Você vê que essa diferença, os 38%, é uma energia que é o quê? Dissipada. É uma energia... Por que tem que dissipar essa energia? Porque a natureza é assim. Por que não todo o calor não vira trabalho? Por que uma parte significativa da energia tem que ser dispersada, tem que ser dissipada, né? Esses 38%. As máquinas térmicas comuns, como o motor de um carro, um sistema de caldeira de uma indústria, utilizam processos irreversíveis. Processos irreversíveis é quando o sistema final não pode retornar mais ao sistema inicial. E aí o rendimento é muito menor. O rendimento da máquina térmica é de 44%. Por exemplo, o motor de um carro, que é uma máquina térmica convencional, só converte, em média, mesmo assim, em condições ótimas de funcionamento, 44% do calor gerado pela queima do combustível em trabalho. O resto dessa energia é dissipada. Por que tem que dissipar? A conversão em trabalho é máximo em processos reversíveis. Então, isso é uma máxima do estudo de Carnot. O trabalho reversível é maior do que o trabalho num processo irreversível. Portanto, os trabalhos de Carnot sobre o estudo teórico das máquinas térmicas consistiram na base do estudo da segunda lei da termodinâmica.